Ele era o marido perfeito, ela, a esposa devota, e a vida dos dois era uma fortaleza de sucesso e amor. Mas até mesmo uma fortaleza pode ter rachaduras ocultas. Em uma fria noite de terça-feira, Serena Hayes voltou para casa mais cedo, apenas para ter seu mundo estilhaçado por um único sussurro. Ela parou na escuridão do próprio jardim, ouvindo seu marido, Marcus Thorne, murmurar 3 palavras fatais ao telefone. Eu te amo. Mas ele não estava falando com ela. Ele estava falando com a mulher no elegante Audi prata, parado do outro lado da rua, a amante esperando do lado de fora. A vida de Serena Hayes era um projeto meticulosamente desenhado e perfeitamente executado. Aos 34 anos, ela era sócia em um escritório de arquitetura em ascensão, a Hayes Design Studio, e finalmente estava liderando seu projeto de paixão, um centro de apoio à infância pro bono de última geração no centro do Brooklyn. Seu parceiro de vida em todos os sentidos da palavra era Marcus Thorne. Marcus era o carismático e afiado vice-presidente sênior da Blackwood Capital, um homem que se movia pelo mundo implacável do venture capital com uma confiança magnética e inquietante. A casa deles, uma deslumbrante estrutura moderna de vidro e aço no rico enclave de Willow Creek, era um testamento ao sucesso que compartilhavam. Serena a tinha projetado, uma gaiola dourada, como sua melhor amiga, Chloe, às vezes brincava. Era toda linhas limpas, janelas do chão ao teto e arte cara e impessoal. Era linda, mas ultimamente havia começado a parecer estéril. A esterilidade, Serena raciocinava, vinha da crescente ausência de Marcus. Nos últimos 6 meses, ele havia sido consumido pelo que chamava de a fusão Apex, um negócio maciço que definiria a empresa. As noites tardias haviam se tornado noites em claro. As mensagens de texto rápidas haviam se tornado respostas curtas de uma palavra só. Quando estava em casa, ele estava distante, sua mente claramente calculando números em uma sala de reuniões a quilômetros de distância. É só esse negócio, Serena, ele prometia, massageando os ombros dela enquanto ela desenhava em sua prancheta. Assim que isso fechar, sou todo seu. Vamos fazer aquela viagem a Mykonos, eu prometo. Serena queria acreditar nele. Ela o amava. Ela amava a vida que tinham construído. Mas arquitetos são treinados para notar os detalhes, as pequenas fissuras em uma fundação que prevêem um colapso maior. A primeira fissura foi uma cobrança na fatura conjunta do American Express, o Cyprus Grill. Não era um de seus steakhouses habituais para clientes, como o Del Frisco's ou o Capital Grill. Este era um restaurante novo, incrivelmente caro e notoriamente romântico, que acabara de abrir no Tribeca. Quando ela perguntou, ele desconversou. Jantar com o cliente, querida. Tive que conquistar os novos membros do conselho. Você sabe como é. Ela deixou passar, mas a cobrança apareceu de novo. E de novo, sempre em uma terça-feira. Outra fissura, sua nova disciplina de senha. Marcus, antes notoriamente preguiçoso com segurança, agora tinha senhas complexas em seu telefone e laptop pessoal, que ele fechava bruscamente sempre que ela entrava em seu escritório em casa. Novo protocolo da empresa, ele dizia. Conformidade com a CQ é um pesadelo. Serena estava ocupada. Seu centro infantil finalmente estava começando a ser construído, e o estresse de gerenciar empreiteiros e doadores era imenso. Ela dizia a si mesma que estava projetando seu próprio estresse nele. Estava fabricando dúvidas porque ele não estava disponível para apoiá-la. Aquela terça-feira em particular começou como qualquer outra. Marcus havia saído antes do amanhecer, beijando-a na testa com lábios frios, murmurando algo sobre a devida diligência.
Serena passou o dia no canteiro de obras, suas botas cobertas de lama, seu coração cheio. As primeiras vigas de aço estavam sendo erguidas. Parecia real. Às 4 da tarde, ela estava exausta, mas exultante. Decidiu fazer uma surpresa para Marcos. Ela iria para casa, cozinharia seu prato favorito, costelas braseadas, e eles teriam uma noite de verdade, desconectados. Ela até comprou uma garrafa do O'Nive Stag's Leap, que ele adorava. Ela dirigiu para casa pelo ar fresco de outubro, as luzes da cidade começando a brilhar, com um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez em semanas. Ela ia consertar isso, ia reparar a fundação. Virou na sua rua tranquila e arborizada em Willow Creek. A casa ficava no final do cul-de-sac, suas grandes janelas brilhando calorosamente. Mas, ao desacelerar o carro, um arrepio de desconforto percorreu sua espinha. Parado a 20 metros da entrada de sua garagem, sob a sombra profunda de um carvalho, havia um carro que ela não reconhecia. Era um elegante Audi A7 prata, seu motor funcionando, uma fraca pluma de escape embaçando o ar frio. Era um carro que não pertencia ali. Não havia luzes acesas por dentro, mas Serena podia distinguir a silhueta de uma única pessoa no banco do motorista. Ela sentiu um calafrio repentino e irracional. Em vez de entrar na garagem, ela estacionou seu próprio carro, silenciosamente, mais abaixo na rua, escondido por uma cerca viva do vizinho. Ela saiu, segurando a bolsa, a garrafa de vinho fria contra o peito. Caminhou pela rua, seus passos silenciosos no pavimento, seus olhos fixos naquele carro prata. Por que estava ali, esperando? Ao chegar ao caminho de lajes de sua própria porta da frente, ela ouviu a voz dele. Marcos. Ele estava em seu escritório em casa, aquele com a janela do chão ao teto voltada para a rua. A janela estava aberta apenas 1 centímetro para deixar entrar o ar de outono. Ele estava ao telefone, mas esta não era a voz de trabalho dele. Não era o latido agudo e imponente de Marcus Thorne, o VP. Era um murmúrio baixo, íntimo. Uma voz que ela não ouvia dirigida a ela há muito, muito tempo. Ela congelou, a chave pairando a centímetros da fechadura. Eu sei. São só mais algumas semanas, Marcos estava dizendo, de costas para a janela. Você tem que ser paciente. Não, ela não suspeita de nada. Ela está muito envolvida naquele projeto ridículo de caridade. A respiração de Serena ficou presa na garganta. Seu sangue virou gelo. Em breve, ele continuou, sua voz caindo ainda mais, permeada por uma ternura que a machucou fisicamente. Será tudo nosso. Eu prometo. Apenas espere. Sim, eu te amo, Isabelle. O mundo de Serena inclinou. Isabelle Vance, do seu departamento jurídico. Serena a tinha conhecido uma vez em uma festa de Natal. Uma morena deslumbrante com olhos frios e um sorriso matador. O olhar de Serena disparou da janela para o carro prata na rua. Como se em resposta às palavras não ouvidas, os faróis do Audi piscaram uma vez, um sinal brilhante e nítido no crepúsculo. Então, lentamente o carro se afastou do meio-fio, seus movimentos silenciosos e predatórios, e desapareceu na esquina. Serena ficou parada nas sombras, a chave ainda na mão, a cara garrafa de vinho de repente parecendo incrivelmente pesada. Ele estava falando com a mulher no carro, a amante, esperando bem em frente à casa deles. O sussurro que ela tinha ouvido não era apenas uma rachadura na fundação, era uma demolição. Por um minuto inteiro, Serena não se moveu. Os únicos sons eram o martelar de seu coração em seus ouvidos e o zumbido distante do tráfego. O ar frio queimava seus pulmões. Isabelle. Eu te amo, Isabelle. As palavras ecoavam ácidas e afiadas, dissolvendo os últimos 10 anos de sua vida em uma ilusão amarga.
Seu primeiro instinto foi largar o vinho, invadir a porta da frente e gritar. Exigir que ele repetisse aquelas palavras na cara dela. Atirar a garrafa de Stag's Leap pela mesma janela por onde ele havia falado. Mas um instinto diferente, mais frio, tomou conta. Era a arquiteta nela, a planejadora. Você não ataca uma estrutura comprometida. Você avalia o dano, encontra as paredes mestras e entende por que está falhando antes de balançar a marreta. Ela não suspeita de nada. Será tudo nosso. Isso era mais do que um caso sórdido. Não era apenas sobre sexo. Era sobre nosso. O que era nosso? O dinheiro deles, a casa deles. Serena forçou sua mão a ficar firme. Ela deslizou a chave na fechadura, girou-a o mais silenciosamente que pôde e empurrou a pesada porta de carvalho. O hall de entrada estava quente. Um jazz suave tocava nos alto-falantes embutidos. Cheirava ao difusor de cedro e couro que ele gostava. Cheirava a lar. A mentira disso a fez querer vomitar. Marcos, ela chamou, maravilhada com a uniformidade de sua voz. Ela ouviu um clique quando a porta do escritório dele se abriu. Ele surgiu, afrouxando a gravata, uma imagem perfeita do marido trabalhador, agradavelmente surpreso. Serena, você voltou cedo. Ele sorriu, caminhando em direção a ela. Seu sorriso, que antes fora sua âncora, agora parecia uma máscara. Eu estava terminando uma ligação. Com quem? Ela perguntou, colocando a bolsa e o vinho na mesa de apoio. Suas mãos estavam tremendo. Atherton! Ele mentiu sem esforço. A fusão é um pesadelo total. A SQ está por toda parte. Ele estendeu a mão para beijá-la. Serena virou a cabeça no último segundo, e os lábios dele roçaram sua bochecha. Ela se encolheu, um pequeno recuo involuntário. Ele notou. Seus olhos, um avelã quente, estreitaram quase imperceptivelmente. Tudo bem? Você está pálida. Só cansada, ela disse, tirando o casaco. Dia longo no canteiro de obras. O aço finalmente subiu. Isso é ótimo, querida. Isso é realmente ótimo. Ele parecia distraído, seu olhar piscando de volta para seu escritório. Escuta, eu realmente tenho que entrar em outra ligação com a equipe de Tóquio em 10 minutos. Pensei que teria uma pausa, mas... Eu te ouvi ao telefone quando cheguei, Serena disse. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Marcos congelou, a mão ainda na gravata. O quê? Eu estava no meu escritório. A janela estava aberta. Eu ouvi sua voz. Ela pressionou, seu coração batendo forte. Acho que ouvi um nome. Isabel. Ela observou o rosto dele. Foi uma aula de mestrado em controle. Por um nanosegundo, um flash de puro pânico frio apertou suas feições. Seus olhos ficaram inexpressivos. Então, tão rapidamente quanto veio, desapareceu, substituído por um olhar de exaustão exasperada. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Ah, Deus! Isabel Vance. Sim, você me ouviu. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu nem deveria estar te dizendo isso, mas ela é a advogada principal do jurídico neste negócio. Ela é um tubarão total, Serena. Ela está ameaçando afundar tudo por causa de uma cláusula regulatória. Eu estou no telefone com ela o dia todo. Você tem que amar o trabalho dela, amar as ideias dela. Você tem que beijar o anel, ou ela vai torpedear meses de trabalho. É só bajulação, querida. Bajulação corporativa grotesca. A mentira era brilhante. Foi rápida, detalhada e plausível. Torceu a verdade perfeitamente. Ele usou o nome dela, admitiu, e o recontextualizou de uma maneira que o tornou a vítima da labuta corporativa. Mas Serena sabia o que tinha ouvido. Ela tinha ouvido intimidade, não irritação. Ela tinha ouvido: eu te amo. Não eu amo seu trabalho. E ela tinha visto o Audi prata.
Serena disse, forçando um sorriso pequeno e cansado. Certo, isso parece horrível. Ele disse, o alívio em seu rosto mal disfarçado. Ele gesticulou para o vinho. Stag's Leap. Você leu minha mente. Olha, deixa eu só terminar esta ligação. Não deve demorar mais de 1 hora. Aí sou todo seu. Podemos abrir isso. Você pode me falar sobre o prédio e eu te dou as boas-vindas adequadas. Ele beijou sua bochecha novamente. Um beijo seco e possessivo. Não comece as costelas sem mim. Ele se virou e voltou para seu escritório, fechando a porta firmemente atrás de si. Um momento depois, ela ouviu o som fraco e abafado de sua voz, recomeçando, mais baixa desta vez. Serena ficou sozinha no hall, a música jazz girando ao seu redor. Ele estava mentindo. Ele estava mentindo sobre tudo. O caso era real. A mulher era real. E eles estavam esperando por algo. Será tudo nosso. Ela olhou para a garrafa de vinho. Ela olhou para as lindas costelas cruas, esperando na cozinha. Ela havia planejado construir uma ponte de volta para ele naquela noite. Em vez disso, ela havia descoberto um abismo. Ela pegou o vinho, não para abri-lo, mas para colocá-lo de volta na adega. Ela não cozinharia o jantar. Ela não comemoraria. Ela passou pelo escritório dele, subiu para o quarto principal e fechou a porta silenciosamente. Ela sentou-se na beira da cama king size, aquela com lençóis de 1000 fios, e olhou para a vida deles. As fotos na cômoda deles na Itália, deles no dia do casamento, tudo parecia fotos de estranhos. A máscara de normalidade estava colocada. Ele tinha a dele, e agora ela tinha a dela. Ele estava em seu escritório, planejando seu próximo movimento com sua amante. Ela estava no quarto deles, planejando o dela. A mente da arquiteta, aquela que via estruturas e sistemas, entrou em ação. Ela não era apenas uma esposa de coração partido. Ela era uma investigadora. Ela precisava de provas. Ela precisava das plantas de sua traição. E ela as encontraria. Serena esperou. Ela tomou banho, deixando a água fervente bater em sua pele, tentando lavar a sensação do engano dele. Ela vestiu o pijama, subiu na cama e apagou a luz, seu corpo rígido com sono fabricado. 2 horas depois, bem depois da 1h da manhã, Marcos finalmente subiu. Ele se despiu no escuro, seus movimentos silenciosos, presumindo que ela estava dormindo. Ele deslizou para a cama, de costas para ela, e em minutos sua respiração se tornou um padrão rítmico e profundo. Serena ficou ali deitada, olhando para a escuridão, seus sentidos hiperalertas. O homem dormindo a 5 centímetros dela era um estranho, um mentiroso, um aparente ladrão. Será tudo nosso. Ela esperou mais 30 minutos, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas, até ter certeza de que ele estava profundamente adormecido. Então, lenta e silenciosamente, ela saiu da cama. As tábuas do chão estavam frias sob seus pés descalços. Ela desceu as escadas, navegando pela casa de vidro e aço como um fantasma. A luz ambiente da cidade dava ao hall um brilho azul estéril. Ela alcançou o escritório dele. A porta estava destrancada. Ela escorregou para dentro, fechando-a suavemente atrás de si, e acendeu a luminária verde de banqueiro dele, banhando a mesa em uma pequena poça de luz. O quarto cheirava a ele, ao seu perfume, ao couro de sua cadeira. Era enjoativo. Por onde começar? O telefone dele estava lá em cima, carregando em sua mesinha de cabeceira. Muito arriscado. Ele acordaria se ela tentasse pegá-lo. Tinha que ser o computador. Ela sentou-se na cadeira dele, o couro ainda quente, e acordou sua estação de trabalho de alta qualidade.
Uma tela de login apareceu. Uma senha. Ela tentou o básico. Seu aniversário. O aniversário de casamento deles. Serena Marcus 2015. Tudo incorreto. Ele realmente havia mudado tudo. Ela se recostou, pensando. No que ele estava trabalhando? Fusão Apex. Ela tentou Apex Deal 2025. Blackwood Apex. Nada. Ela sentiu uma onda de frustração. Ela estava trancada para fora. Seus olhos vasculharam a mesa. Estava obsessivamente arrumada. Um caderno Moleskine. Uma pilha de arquivos todos rotulados Apex. Uma foto emoldurada dela e dele sorrindo em um gala. Ela teve a vontade de virá-la para baixo. Em uma pequena bandeja de bambu, ao lado de seu grampeador de designer, havia um emaranhado de chaves, clipes de papel e alguns pendrives, e debaixo deles um cartão de crédito. Ela o pegou. Não era o Amex conjunto deles. Era um cartão corporativo da Blackwood Capital, um Visa Infinite, com o nome dele. Ele sempre teve um cartão corporativo, mas geralmente usava o conjunto para jantares com clientes e pedia reembolso. Ela ligou a calculadora de mesa e pegou o extrato mais recente que ele havia impresso e guardado em uma gaveta. Ela não tinha visto este extrato antes. Ele deve ter parado de enviá-los ao contador de casa. Ela começou a ler. As cobranças eram impressionantes. The Cypress Grill. The Cypress Grill. Terças-feiras, como ela tinha visto, mas havia mais. Tiffany & Company, $12,200. The Pendry Hotel, Manhattan, $1.850. NetJets Flight Charter, $22,000. Cartier, $8.800. Um hotel, um jato particular, milhares de dólares em joias, nada do qual ela jamais tinha visto. Isso não era bajulação de Isabelle Vance. Isso era financiá-la. Esta era uma vida paralela. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Esta era uma infidelidade sórdida de livro didático. O erro clássico do homem rico e arrogante. Mas ainda não explicava. Será tudo nosso. Este era o cartão corporativo dele, o dinheiro da empresa dele. Não explicava a ameaça. Ela voltou para o computador. Tinha que entrar. Ela pensou em Marcos, em sua arrogância. Do que ele se orgulhava? Ele era um homem de ego. Suas senhas sempre foram sobre suas conquistas. Ela se lembrou de anos atrás, antes de se casarem. Ele havia comprado um pequeno veleiro. Ele estava insuportavelmente orgulhoso dele. Qual era o nome dele? Era um nome estúpido e terrível. Um jogo de palavras. Avarice. Ela digitou. Avarice 2025. Acesso concedido. A área de trabalho se acendeu. Seu sangue gelou. Avarice. Ganância. Ele havia nomeado seu barco Ganância, e agora o usava como senha para o computador onde estava tramando roubar de sua própria esposa. Ela sentiu a bile subir em sua garganta. Ela a engoliu, forçando-se a se concentrar. Ela abriu o explorador de arquivos dele. Seu drive estava meticulosamente organizado. Blackwood. Clientes. Pessoal. E uma pasta separada do resto em sua área de trabalho. Estava rotulada Project Legacy. Projeto Legado. Ela clicou. Abriu. Não estava criptografada. Ele a havia escondido à vista, protegida apenas por sua senha principal. A pasta não estava cheia de documentos de fusão. Estava cheia dela. Scans de sua carteira de motorista. Scans de seu passaporte. Um PDF do testamento de seu pai. O pai de Serena, Robert Hayes, havia sido um brilhante desenvolvedor imobiliário autodidata. Ele havia falecido 2 anos atrás, deixando a Serena uma herança significativa.
Mas ele não confiava em Marcus. Não totalmente. Ele havia colocado a maior parte de sua propriedade, quase 90 milhões de dólares, em um fundo filantrópico, o Hayes Legacy Fund, Fundo Legado Hayes. Serena era a única curadora, e os fundos eram legalmente destinados a ela para serem usados em projetos de caridade, como o centro infantil. Ela examinou a pasta, seu horror aumentando. Havia documentos legais, rascunhos e planilhas, e uma subpasta chamada Transfers, transferências. Ela a abriu. Dentro estava um único documento aterrorizante. Era um formulário de autorização de transferência bancária, perfeitamente forjado com uma assinatura digital assustadoramente precisa de seu nome. Estava autorizando a liquidação total do Hayes Legacy Fund, todos os 88,4 milhões de dólares a serem transferidos não para seu centro infantil, mas para uma entidade offshore, uma holding nas Ilhas Cayman. Ela nunca tinha ouvido falar em Thorne Vance Holdings, LLC. Thorne. Vance. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles não estavam apenas planejando ir embora. Eles estavam planejando esvaziar o legado de seu pai, roubar toda a sua herança e desaparecer. As palavras ecoaram novamente, nítidas e claras. Ela não suspeita de nada. Será tudo nosso. Eu te amo, Isabelle. Ele estava falando com sua parceira no maior crime de sua vida. O caso não era a traição. Era apenas um sintoma. A verdadeira traição era esta execução financeira fria e calculada. Ele estava planejando deixá-la sem nada. Serena encarou a tela, a assinatura forjada, e um novo sentimento eclipsou o choque e o desgosto. Uma raiva fria e estrutural. Este não era um crime de paixão. Era um roubo premeditado e meticulosamente planejado. Marcus não era apenas um marido traidor. Ele era um predador. E Isabelle Vance não era apenas uma amante. Ela era uma co-conspiradora e advogada. Ela saberia exatamente como estruturar as contas offshore, como redigir os documentos de transferência para contornar as salvaguardas legais do fundo. A mente de Serena. A mente da arquiteta começou a funcionar. Ela viu os pontos de apoio de carga. Ela viu as falhas no design dele. Ela pegou um dos pendrives vazios da bandeja de sua mesa. Seus movimentos agora eram precisos, mecânicos. Ela copiou a pasta inteira Project Legacy. Ela copiou os extratos do cartão corporativo. Ela entrou no histórico do navegador dele e tirou capturas de tela de suas pesquisas por Cayman Islands Non-Extradition, Liquidating a Philanthropic Trust, Digital Signature Forgery. Ela reuniu suas plantas. Então, ela cobriu seus rastros. Ela deletou o histórico do driver USB do registro do computador. Ela limpou a lista de arquivos recentes. Ela colocou o cartão corporativo de volta, exatamente onde o havia encontrado. Ela apagou a luminária de banqueiro e saiu sorrateiramente do escritório, fechando a porta. Ela não foi para o quarto, mas para seu próprio estúdio em casa, um cômodo claro e arejado no outro extremo da casa. Ela trancou a porta, sentou-se em sua prancheta, o pendrive apertado na mão. Eram 3 da manhã. Sua primeira ligação foi para um número que ela sabia de cor. Chloe, sou Serena. Eu sei que é tarde. Acorde. Estou em apuros. Não, não assim. É o Marcus. Ele está me roubando. Não, ele está roubando tudo. Chloe, sua colega de quarto da faculdade, era agora uma contadora forense em uma das 4 grandes firmas. Ela era afiada, implacável e odiava Marcus. Ela acordou em um instante. Me conta, Chloe disse. Serena o fez. Ela explicou o telefonema, o Audi prata, a senha, o cartão de crédito
e o conteúdo do projeto legado. Houve um longo silêncio na linha. Serena, Chloe disse, sua voz sombria. Isso é grande. Isso é cadeia federal grande. Esse tipo de fraude. E a Isabel é advogada. Eles estão arriscando toda a carreira. Isso deve ser mais do que apenas ganância. O que você quer dizer? Quero dizer que pessoas como Marcos e Isabel não destroem suas vidas de 6 dígitos por um golpe único, a menos que precisem. Eles não estão apenas correndo para algo. Eles estão correndo de algo. Eu acho que a Blackwood Capital está em apuros. Essa fusão Apex pode ser uma fachada. O sangue de Serena gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que acho que o projeto legado não é o plano de aposentadoria deles. Acho que é o cartão de saída da prisão deles. Acho que eles já cometeram um crime massivo na Blackwood e estão planejando usar seus 88 milhões anuais do seu pai para tampar o buraco ou para fugir antes que a SEC o encontre. As peças se encaixaram. O estresse, as noites tardias, as mentiras sobre a SEC. Ele não estava bajulando Isabelle. Ele estava tramando com ela para encobrir seus rastros. O que eu faço, Chloe? Você não faz nada, Chloe disse firmemente. Você não o confronta. Você não deixa essa máscara cair. Você é a esposa amorosa, um pouco estressada e sobrecarregada. A partir de amanhã, eu vou tirar um dia pessoal. Vou investigar a Blackwood Capital. Vou ver o que está sendo dito na rua. Você, enquanto isso, tem uma ligação a fazer. Serena sabia quem. Às 8h da manhã, ela ligou para Sarah Jenkins. Sarah era uma leoa. Ela havia sido advogada pessoal de Robert Hayes por 30 anos, uma mulher na casa dos 60 anos com uma mente como uma armadilha de aço. Ela havia redigido o fundo especificamente para proteger Serena de homens como Marcos. Serena dirigiu até o escritório de Sarah na cidade, no prestigioso escritório da Jenkins & Associates, instalado na reluzente Meridian Tower. Ela sentou-se na luxuosa cadeira de couro, deslizou o pendrive pela mesa de mogno e contou a mesma história. Sarah ouviu sem uma única mudança em sua expressão. Quando Serena terminou, a advogada juntou os dedos. Ele contornou a salvaguarda principal, Sarah disse, sua voz perigosamente quieta. Que salvaguarda? Seu pai. Ele colocou uma cláusula no fundo, uma cláusula de homem-chave. Qualquer liquidação acima de 50 milhões de dólares requer não apenas sua assinatura, mas a coassinatura de um curador secundário. Quem? Serena perguntou. Eu. Serena a encarou. Então o documento forjado é inútil. Do jeito que está, sim. O banco o teria rejeitado. Mas, Sarah disse batendo na mesa, ele e a senhorita Vance não são estúpidos. Este documento forjado é o passo 1. O passo 2 seria me remover como curadora secundária. A única maneira de fazer isso é você me declarar incompetente ou me processar. Seria complicado. Eles devem estar ficando desesperados. Ou? Serena disse, a percepção fria surgindo. Eles não sabem de você. Meu pai a adicionou depois que Marcos o ajudou com o rascunho inicial, não foi? Sarah Jenkins permitiu-se um pequeno e sombrio sorriso. Seu pai era um homem muito inteligente. Ele sabia que Marcos era bom com números. Então, o deixou construir a gaiola. Ele só não lhe disse onde eu guardava a chave. Eles estão planejando um assalto, sem perceber que o cofre já está vazio. Então estou segura? Serena sentiu uma onda de alívio. Não, Sarah disse, seu sorriso desaparecendo. Você está em mais perigo. Quando eles tentarem executar essa transferência e o banco recusar citando minha autoridade, qual você acha que será o próximo movimento deles? Eles virão até você. Eles vão pressioná-la. Eles vão ameaçá-la. Eles vão tentar forçá-la a me remover. O plano deles está falhando, Serena.
e isso os transforma em animais encurralados. O que nós fazemos? Nós não esperamos que eles falhem, Sarah disse pegando seu telefone. Nós os deixamos pensar que estão tendo sucesso e construímos uma gaiola melhor para eles. Estou contatando a divisão de execução da SEC e estou ligando para um amigo no escritório do procurador do Ziwaristan. Seu marido não é apenas um ladrão, Serena. Ele é um criminoso de colarinho branco e nós vamos tratá-lo como tal. Serena saiu da Meridian Tower sob a luz do sol da cidade, sentindo-se uma pessoa diferente. A esposa de coração partido se foi. Em seu lugar, estava uma mulher com um propósito. Ela não estava mais apenas construindo um centro infantil. Ela estava construindo o caso que destruiria o homem que ela amou e salvaria o legado de seu pai. Voltar para a casa de Willow Creek foi a coisa mais difícil que Serena já havia feito. Cada linha da arquitetura que ela amava agora parecia afiada, hostil. A casa não era um lar, era um palco, e ela tinha que dar a performance de uma vida. Marcos estava na cozinha quando ela voltou, tomando café, navegando em seu telefone. Ele estava vestido com um terno impecável e sob medida, a imagem do sucesso. "Ei, você saiu cedo", ele disse sem olhar para cima. "Tive que me encontrar com um doador", Serena mentiu, sua voz leve. "Aquele sobre o qual eu te falei, obcecado por certificações LEED." Certo, certo. Ele finalmente olhou para cima, seus olhos a examinando. "Tudo bem?" "Só cansada, sabe? Mas eu estava pensando", ela disse, forçando-se a andar e apoiar-se no balcão perto dele. "Você tem trabalhado tanto, e eu estive tão envolvida com o centro. Sinto sua falta." Ele pareceu surpreso. Então, um sorriso lento e calculista se espalhou por seu rosto. Era o sorriso de um predador que vê a armadilha se abrindo. "Eu também senti sua falta, querida", ele disse, largando o telefone. "Eu te disse, são só mais algumas semanas." "Eu sei, mas essa fusão Apex é tão importante para você. E aquele projeto legado que você mencionou uma vez, o novo fundo." Ela deixou o nome cair casualmente, como se fosse um pensamento tardio. O corpo inteiro dele tensionou. Ela viu suas pupilas dilatarem. "O que tem isso?" Sua voz era aguda. Eu sei que é o seu próximo grande movimento. E eu estava pensando no fundo do meu pai, o fundo legado. Está apenas parado em títulos de baixo rendimento. Não está fazendo nada. Meu pai, ele sempre disse para seguir o dinheiro inteligente. E você é o homem mais inteligente que eu conheço. Ela nunca tinha visto um olhar de ganância tão profunda e triunfante em seu rosto. Ele pensou que ela estava caindo diretamente em suas mãos. Ele pensou que não precisaria da falsificação, afinal. "Serena", ele disse, sua voz carregada de falsa emoção. "Eu não queria pressionar você, mas, sim, este novo fundo é o negócio de uma vida. É uma oportunidade de venture capital de alto crescimento. Exatamente o tipo de coisa em que o fundo do seu pai foi projetado para investir. O tipo de coisa que você projetou para investir", ela disse com um sorriso sedutor. Ele sorriu. "Eu estava pensando em você, em nós. Serena, este investimento, ele não dobraria apenas o legado do seu pai. Ele o triplicaria. Significaria que poderíamos realmente começar aquela família. Você poderia se afastar da firma. Poderíamos ter tudo. Será tudo nosso." Eu quero, Marcos", ela disse, fingindo estar sobrecarregada. "Eu quero de verdade. É só que é muito dinheiro, 90 milhões de dólares. É assustador." "Não é assustador", ele disse pegando as mãos dela. Sua pele estava quente. "É uma certeza. Olha, eu vou mandar preparar os documentos. Você pode dar uma olhada. É apenas uma transferência simples do seu fundo para o meu novo. É limpo.
Ok, ela sussurrou. Ok, deixe-me ver os papéis. Eu os terei para você até o final da semana, ele disse, beijando sua testa. Você não vai se arrepender disso, Serena. Este é o começo de tudo. Ele pegou sua maleta com uma nova energia no passo. Tenho que correr, mas vou cancelar minhas reuniões noturnas. Estarei em casa às 7. Abriremos aquele Stag's Leap. Ele saiu. Serena caminhou até a pia e agarrou o aço inoxidável frio, seus nós dos dedos brancos. Ela havia montado a armadilha. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Serena vivia com ele, dormia ao lado dele e fazia o papel de esposa complacente e adoradora. Ela sorriu. Ela cozinhou seus jantares. Eles abriram o vinho. Ele fez amor com ela. E ela teve que lutar para não se encolher, fechando os olhos e pensando nas plantas de seu centro infantil, focando no aço estrutural, no concreto, no vidro, em qualquer coisa, menos no homem que a tocava. Enquanto isso, Chloe e Sarah trabalhavam nas sombras. Chloe ligou para ela na quarta-feira, sua voz um sussurro baixo e urgente. Eu estava certa. É ruim, Serena. A Blackwood Capital não está apenas em apuros. É um navio fantasma. A fusão Apex é uma mentira. Ela não existe. É um negócio fantasma que eles estão usando para explicar a movimentação de ativos. Marcos e alguns outros na suíte executiva, Isabelle Vance incluída, têm administrado um esquema Ponzi maciço nos últimos 3 anos. Meu Deus, Serena sussurrou. Eles têm fraudado os livros, prometendo retornos insanos a novos investidores e pagando-os com o principal de um conjunto diferente de clientes. Mas colapsou. A SEC já está farejando. Marcos não estava mentindo sobre isso. Eles têm uma auditoria agendada em 2 semanas. Eles não estão em um buraco de 88 milhões, Serena. Eles estão em um buraco de mais de 400 milhões. O legado do seu pai. Não era o plano deles para enriquecer. Era a última tentativa desesperada de tapar o último buraco antes que os auditores chegassem e todos eles fossem para a prisão perpétua. Então eles estão desesperados, Serena disse, sua mão tremendo. Eles não estão apenas desesperados, eles estão radioativos. Faça o que tem que fazer, Serena. Faça e caia fora. Na sexta-feira, Marcos voltou para casa, o rosto vermelho de vitória. Ele carregava um elegante portfólio encadernado em couro. Está pronto, ele anunciou, servindo-lhes um scotch de celebração. Ele colocou os documentos na ilha da cozinha. Eram novos, não os forjados de seu computador. Eram contratos de investimento imaculados e com aparência oficial. Está tudo aqui, ele disse, seu dedo batendo na página de assinatura. Uma transferência simples do Hayes Legacy Fund para a Project Legacy Capital Partners. Você assina aqui como curadora. Serena leu a página. Estava tudo lá. Os números da conta. A transferência. Ela levantou os olhos, mordendo o lábio, fazendo o papel da esposa nervosa. É tão final, ela disse. Sarah Jenkins, a advogada do meu pai. Ela é tão protetora. Ela me mataria se eu não a fizesse pelo menos dar uma olhada, apenas por formalidade. Você entende, não entende? O sorriso de Marcos se apertou. Ele claramente não tinha antecipado isso. Ele estava esperando ter a assinatura agora. Serena, querida, advogados apenas complicam as coisas. Eles vão te cobrar $10.000 para ler um documento que eu mandei os melhores cérebros da Blackwood redigirem. É a prova de balas. Eu sei, ela implorou. Eu sei. Mas só... pela minha paz de espírito. Por favor. Marcos, vamos apenas ao escritório dela na segunda-feira. Todos nós. Você, eu e Sarah. Você pode explicar o fundo para ela. Ela vai ver como é brilhante. E eu assino.
bem ali na frente de vocês dois. Por favor. Ela estava oferecendo a ele tudo: a assinatura, a reunião, o ar de legitimidade. Ele a estudou. Ele estava procurando qualquer sinal de engano. Ele não encontrou nenhum. Ele viu apenas sua esposa ligeiramente ingênua e nervosa, que precisava de sua mão segurada. Tudo bem, ele disse, a máscara do marido paciente voltando ao lugar. Tudo bem. Iremos ao escritório de Sarah. Segunda-feira. Vamos resolver isso. Mas, Serena, este negócio é sensível ao tempo. Tem que ser segunda-feira. Claro, Serena disse, dando-lhe um sorriso brilhante e aliviado. Segunda-feira às 10 horas. Vou reservar a sala de conferências. A manhã de segunda-feira amanheceu fria e cinzenta. Serena se vestiu com precisão mecânica. Ela escolheu sua armadura, um terno cinza-carvão, uma simples blusa de seda preta e o cabelo preso em um coque profissional severo. Ela parecia menos uma esposa e mais uma arquiteta participando de uma reunião de zoneamento. Marcos estava elétrico, vibrando com uma energia triunfante mal contida. Ele estava em seu melhor terno, um brione azul marinho escuro, com uma gravata vermelha forte. Ele parecia em tudo o mestre do universo. Pronta para mudar nossas vidas, Serena? Ele disse, beijando-a. Seus lábios estavam secos. Estou pronta, ela disse, sua voz um monótono perfeito. No carro a caminho da Meridian Tower, ele estava eufórico, falando sobre a casa que comprariam nos Hamptons, o jato que fretariam. Ele já estava gastando o dinheiro. Serena apenas olhava pela janela, observando a cidade passar, seu estômago um nó frio e duro. Eles chegaram aos escritórios do quarto andar da Jenkins & Associates. A recepcionista, uma mulher que Serena conhecia há anos, deu-lhe um breve aceno de apoio e os levou para a sala de conferências principal. Era um espaço vasto e intimidador, com uma mesa de granito polido de 30 pés e uma vista panorâmica da Estátua da Liberdade. Sarah Jenkins já estava sentada na cabeceira da mesa, sua postura impecável. Marcos, ela disse, sua voz neutra. Bom te ver. Sarah, Marcos disse, seu charme no auge. Um prazer. Eu estava dizendo a Serena que isso é realmente apenas uma formalidade. Tenho certeza, Sarah disse, interrompendo-o. Por favor, sentem-se. Eles se sentaram. Serena pegou o assento à direita de Sarah. Marcos sentou-se em frente a ela, colocando seu portfólio de couro na mesa com um baque sólido. Tenho que dizer, Marcos, Serena disse, sua voz tremendo o suficiente para parecer nervosa. Ainda estou um pouco sobrecarregada. Estou feliz que você esteja aqui. Não se preocupe com nada, querida, Marcos disse, sua voz pingando condescendência. É por isso que estou aqui. Vou guiar Sarah pelo prospecto. É complexo, mas os retornos são... A porta da sala de conferências se abriu novamente. Marcos olhou para cima, irritado com a interrupção. Seu sorriso vacilou. Isabelle Vance entrou. Ela estava deslumbrante, vestida com um terno branco afiado, seu cabelo escuro brilhando. Ela carregava uma maleta. Ela olhou para Serena com um lampejo de desprezo triunfante. Então, sorriu para Marcos. Isabel, Marcos disse, se recuperando rapidamente, embora um rubor tivesse subido em seu pescoço. Eu não sabia que você viria. Olá, Marcos, Isabelle disse, sua voz como seda. Quando soube que você estava se reunindo com a advogada da Sra. Hayes, achei melhor que o consultor jurídico da Blackwood estivesse presente, apenas para garantir que os pontos sejam colocados nos is. Você não concorda, Sra. Hayes? Serena apenas a encarou. A audácia, a arrogância pura e nua. Ali estava ela, a amante, a co-conspiradora,
a mulher do Audi prata. Ela tinha vindo testemunhar sua vitória. Claro, Serena disse baixinho. Isabel sentou-se ao lado de Marcus, os dois lado a lado, os parceiros. Bem, Marcus disse, abrindo seu portfólio. Agora que estamos todos aqui, esta é uma simples transferência de ativos. Serena, como curadora do Hayes Legacy Fund, está exercendo seu direito de investir o principal em um empreendimento de alto crescimento. Project Legacy Capital Partners. O prospecto está todo aqui. Os retornos são garantidos em 40 apenas no primeiro trimestre. 40? Sarah interrompeu, seu primeiro sinal de emoção. Garantido como? Isso é proprietário, Sarah. Isabelle interveio, sua voz aguda. É um novo algoritmo. Basta dizer que o investimento é seguro. Nós só precisamos da assinatura de Serena na autorização de transferência. Marcus deslizou o documento pela vasta mesa. Parou diretamente na frente de Serena. Aqui está, querida, Marcus disse. A caneta está bem ali. Todos os olhos estavam nela. Marcus expectante, Isabelle sorrindo. Sarah completamente imóvel. Serena olhou para o papel. Ela olhou para os $18 mil em taxas e 400 mil em números de hóspedes. Ela olhou para a linha de assinatura. Ela empurrou o documento de volta pela mesa. Não. A palavra pairou no ar, pequena e fria. O sorriso de Marcus desapareceu. O quê? Serena, não seja difícil. Nós discutimos isso. Discutimos, Serena disse. Sua voz estava subitamente clara. O tremor se foi. E eu não vou assinar. Serena, o que é isso? Marcus sibilou, seu charme evaporando, revelando a raiva crua por baixo. Isso é uma chantagem? Você quer uma fatia melhor? O que eu quero, Marcus, Serena disse, inclinando-se para a frente, é saber sobre a Thorn Vance Holdings, LLC, aquela nas Ilhas Cayman. O sangue drenou do rosto de Isabelle. Ela olhou para Marcus, seus olhos arregalados de puro pânico. Marcus se levantou da cadeira. Eu não sei do que você está falando. Você não? Serena perguntou. Então, e a transferência bancária que você já forjou, aquela no seu computador, aquela que você usou a antiga senha do meu pai, Avarice, para proteger? Você pensou que eu não a encontraria? Marcus a encarou, sua boca aberta. Ele estava, pela primeira vez desde que ela o conheceu, sem palavras. E você, Isabelle? Serena continuou, virando seu olhar para a advogada. O Pendry Hotel, o colar da Tiffany, o fretamento de jatos, tudo no cartão corporativo. Você não estava bajulando, Marcus. Você estava desviando fundos. Você estava financiando seu caso com dinheiro roubado da empresa. Você, sua vadia. Isabelle sussurrou, sua compostura se quebrando. Você não tem... E depois a Blackwood Capital, Serena disse, sua voz aumentando, cortando a tensão. Não há fusão Apex. Há, Marcus. Há apenas um esquema Ponzi de $400 milhões. Um buraco que você está tentando tapar. Uma auditoria da qual você está aterrorizado. Você não estava tentando me fazer rica. Você estava tentando usar o legado do meu pai como dinheiro de fuga. Serena, cale a boca! Marcus rugiu, batendo o punho na mesa. Você não tem ideia do que está dizendo. Isso é calúnia. Eu vou processar você por... Por favor, Sr. Thorne, Sarah Jenkins disse, sua voz cortando a raiva dele como uma navalha. Sente-se. Eu não vou! Ele gritou, apontando um dedo para Serena. Você vai assinar esse papel ou eu vou? Ou você vai o quê? Sarah perguntou calmamente. Sr. Thorne, Sra. Vance, meus colegas e eu já revisamos o conteúdo da sua pasta Project Legacy. Seus colegas? Isabelle disse, sua voz tremendo.
As portas da sala de conferências principal se abriram novamente. 2 homens de ternos escuros e conservadores entraram. Eles foram seguidos por 2 oficiais uniformizados do NYPD. Sr. Thorne, Sra. Vance, Sarah disse, gesticulando para os homens. Gostaria de lhes apresentar o Sr. Donovan, da Divisão de Execução da CSI, e este é o Detetive Miller, da Unidade de Crimes Financeiros do NYPD. Marcos e Isabelle encararam os homens, seus rostos máscaras de horror puro e não adulterado. Marcus Thorne, Isabelle Vance, o detetive Miller disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. Vocês estão presos por conspiração para cometer fraude eletrônica, roubo qualificado e múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários. A transformação foi absoluta. No espaço de 10 segundos, as 2 pessoas mais poderosas e arrogantes que Serena já conheceu se desintegraram completamente. Isabelle Vance, a advogada tubarão, soltou um pequeno soluço estrangulado e afundou em sua cadeira, as mãos voando para a boca. Marcos era outra história, seu rosto contorcido, ficando vermelho e manchado. O persona de mestre do universo rachou, revelando algo feio e violento por baixo. Você! Ele gritou, apontando um dedo trêmulo para Serena. Você fez isso! Você me arruinou! Ele avançou pela mesa, espalhando os documentos de investimento inúteis. Ele não estava mirando nos papéis, estava mirando nela. Antes que ele sequer tivesse se afastado de sua cadeira, os 2 oficiais do NYPD estavam sobre ele, agarrando-o por seu terno Brioni de $5.000 e jogando-o de cara contra a mesa de granito. O som de sua bochecha batendo na pedra ecoou com um baque surdo e final. Eu vou te matar! Ele berrou, sua voz abafada pela mesa. Você não vai conseguir nada! Você me ouve? Nada! Thorne, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Um oficial gritou, enquanto eles puxavam seus braços para trás de suas costas, o clique agudo das algemas se fechando. Isabelle estava chorando abertamente agora, rímel escorrendo por suas bochechas pálidas, enquanto o outro oficial algemava suas mãos na frente dela. Eu só fiz o que ele me mandou, ela choramingou. Foi o plano dele, foi tudo o plano dele. Guarde isso, moça, o detetive Miller disse secamente. A senhora tem direito a um advogado. O Sr. Donovan, da SS, que estava assistindo com uma expressão imparcial, finalmente falou, dirigindo-se a Sarah. Sra. Jenkins, minha equipe já está no escritório principal da Blackwood Capital. Estamos apreendendo os servidores deles enquanto falamos. Isso é um dia de trabalho muito bom. Obrigada por vir, Michael, Sarah disse, acenando com a cabeça. Os oficiais arrastaram Marcos para seus pés. Seu cabelo perfeito estava bagunçado, sua gravata vermelha desalinhada. Um hematoma escuro já estava se formando em sua bochecha. Ele parecia selvagem. Ele encarou Serena, seus olhos queimando com um ódio tão puro que era aterrorizante. Eu nunca te amei. Ele cuspiu as palavras pesadas de veneno. Nem por um segundo. Você era apenas conveniente. Uma conveniência. Serena se levantou, encarando-o. As lágrimas que ameaçavam há uma semana finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e libertação. Eu sei, ela disse, sua voz tremendo, mas forte. A tragédia é que eu te amei, mas você não me amou e você não a amou. Ela acenou para a chorosa Isabelle. Você só amou uma coisa. Você se lembra do seu primeiro barco, Marcos? Aquele do qual você tinha tanto orgulho? Ele apenas a encarou, confuso com o não sequitur. Você o chamou de avarice. Serena disse. Meu pai sempre me avisou sobre essa palavra.
Ele disse que a ganância afunda todo o navio. E você, Marcus? Você acabou de afundar o seu próprio. Seu rosto desmoronou, o ódio substituído pela súbita e clara percepção de sua derrota absoluta e total. Levem-nos, o detetive Miller ordenou. Eles foram conduzidos para fora da sala de conferências. Marcus Thorne, o titã do Venture Capital, e Isabelle Vance, a advogada brilhante, foram levados pelos escritórios de paredes de vidro da Jenkins and Associates, suas mãos atadas, suas vidas acabadas. Serena ficou observando-os partir, seu corpo tremendo com a queda de adrenalina. Quando eles se foram, ela se virou para a janela. O céu cinzento ainda estava lá. A Estátua da Liberdade ainda estava de pé, segurando sua tocha. O mundo não tinha acabado. Sarah Jenkins se aproximou dela e colocou uma mão em seu ombro. Acabou, Serena, ela disse suavemente. Ele nunca me amou, Serena sussurrou, observando o tráfego se movendo na rua 40 andares abaixo. O Marcus que você amou provavelmente nunca existiu, Sarah respondeu. Mas seu pai existiu, e o legado dele está seguro. Você fez o que ele teria feito. Você o protegeu. Serena assentiu, respirando fundo e tremendo. A gaiola dourada havia sido demolida. A fundação se foi, mas ela estava, pela primeira vez em uma década, em terreno sólido. O rescaldo foi imediato e explosivo. A prisão de Marcus Thorne e Isabelle Vance deflagrou uma bomba financeira. Ao meio-dia, executivos da Blackwood Capital, presos em esquema Ponzi maciço de 400 milhões de nars, era a manchete principal em todos os meios de comunicação. A fusão fantasma Apex da firma foi exposta e a SEC entrou com uma ação de emergência para congelar todos os ativos associados à empresa e seus parceiros. A firma desmoronou em uma única tarde. Dezenas de executivos de alto nível foram implicados. Atherton, o chefe de Marcus, foi preso 2 dias depois, tentando embarcar em um voo para Dubai. Foi um dos maiores escândalos financeiros da década. Para Serena, os dias que se seguiram foram um borrão de advogados, imprensa e o peso silencioso e esmagador de sua casa vazia. Os repórteres foram implacáveis, acampados do lado de fora de sua casa, em Willow Creek, transformando sua gaiola dourada em uma real. Ela era a esposa traída, a vítima. Eles a retrataram como uma socialite ingênua e de coração partido. Eles não tinham ideia de que ela tinha sido a arquiteta de toda a queda. Serena, com a ajuda de Sarah, permaneceu em silêncio. Ela deixou o gabinete do procurador dos museus a fazer a fala. Ela pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis e má-fé financeira grave. Ela colocou a casa de vidro, aquela que ela havia projetado, à venda imediatamente. Estava contaminada. Cada linha limpa agora apenas a lembrava de uma mentira bem contada. Ela se mudou para um apartamento simples e mobiliado no Brooklyn, perto de seu único projeto real, o centro infantil. Ela se dedicou ao trabalho. Ela estava no canteiro de obras do amanhecer ao anoitecer. O cheiro de serragem, concreto molhado e aço de soldagem era sua terapia. Ela trocou seus ternos de designer por capacetes e botas de bico de aço. Construir algo real, algo tangível e bom, era a única coisa que fazia sentido. Chloe, sua amiga, trazia café e sentava-se com ela em uma pilha de drywall, e elas apenas observavam os soldadores lançando faíscas no ar. Você é uma lenda, sabia? Chloe disse uma tarde. O gabinete do procurador do Zewazoova está chamando o pacote de evidências que você construiu de o Blueprint Hayes, a planta baixa de Hayes. Foi tão limpo, tão perfeito, que eles nem vão a julgamento. Estão todos fazendo acordo judicial. O que eles vão pegar?
Serena perguntou, sem desviar o olhar dos trabalhadores de ferro. Marcos é o líder. Estão oferecendo a ele 25 anos sem liberdade condicional. Ele vai aceitar para evitar uma sentença de prisão perpétua. Isabelle, ela se voltou contra ele. Instantaneamente. Deu tudo a eles. Ela provavelmente pegará de 8 a 10. Ambos serão desqualificados, obviamente. Eles vão perder tudo. Tudo. Serena assentiu. Bom. Ela não sentiu alegria. Ela não se sentiu triunfante. Ela apenas se sentiu equilibrada. As escalas tinham sido ajustadas. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. A casa de Willow Creek foi vendida. Como o projeto legado havia sido exposto antes que Marcos pudesse drenar seus fundos, o fundo de seu pai permaneceu intocado, seguro sob o olhar atento de Sarah. A única coisa que Marcos obteve de seu casamento foi uma sentença de prisão. 1 ano se passou. A vida de Serena, que havia sido uma estrutura moderna e elegante, era agora algo mais orgânico, mais fundamentado. Ela cortou o cabelo. Ela vendeu seu escritório de arquitetura e iniciou um grupo de consultoria sem fins lucrativos, ajudando outras instituições de caridade a projetar e construir espaços gratuitamente. O dia de inauguração do Hayes Community Center, Centro Comunitário Hayes, chegou. Era uma manhã de primavera brilhante e perfeita. O prédio era lindo. Não uma caixa de vidro estéril, mas uma estrutura calorosa e convidativa de tijolos recuperados, madeira natural e um enorme átrio cheio de sol. Estava cheio de vida. O prefeito estava lá, Sarah Jenkins e Chloe também. Serena estava no pódio, olhando para uma multidão de crianças, famílias do bairro e doadores. Um prédio é mais do que apenas uma estrutura, ela disse, sua voz clara e forte. É uma promessa. É uma fundação para o futuro. E às vezes na vida, descobrimos que a fundação que pensávamos ter era instável, que foi construída sobre areia movediça, não em terreno sólido. Ela olhou para Sarah, que sorriu. Mas você não desiste. Você não se afasta do local. Você derruba as partes que estão podres. Você encontra a rocha-mãe. E você reconstrói. Você constrói algo mais forte. Algo melhor. Algo que vai durar. Ao cortar a fita e as crianças inundarem o novo centro, um homem se aproximou dela. Era Alex, o gerente de projeto da empresa de construção. Um homem gentil com olhos calorosos e mãos calejadas de trabalho de verdade. Ele estivera ao lado dela na lama e no concreto durante o ano inteiro. Está incrível, Serena, ele disse, entregando-lhe um copo de plástico de limonada. Fizemos um bom trabalho, Alex. Ela sorriu. Então, ele disse, apoiando-se em um pilar de tijolos. Agora que este está pronto, o que vamos construir em seguida? Serena olhou para ele, depois para o prédio, fervilhando de vida, depois para o horizonte da cidade além. Ela sentiu a velha emoção familiar do arquiteto, do planejador, do construtor, mas desta vez era diferente. Não era sobre a altura do prédio, era sobre a força de seu núcleo. Eu tenho algumas ideias, ela disse, um sorriso genuíno se espalhando por seu rosto. Eu tenho algumas ideias. Aquele único sussurro de eu te amo se tornou a bola de demolição que destruiu uma vida construída sobre mentiras. Serena Costa, uma arquiteta brilhante de São Paulo, descobriu que as traições mais profundas nem sempre são crimes de paixão. Às vezes, são crimes financeiros frios e calculados, escondidos atrás de uma máscara de afeto. Ela pensava que estava construindo um lar com seu marido, Marcos Teixeira, um executivo de sucesso da Faria Lima, mas ele estava, na verdade, arquitetando um grande golpe. No final, a mulher que ele subestimou, a arquiteta que ele desprezou, foi quem desenhou as plantas para sua queda.
Ela demoliu sua vida antiga, expôs a podridão e, em seu lugar, construiu um legado que era verdadeiramente seu.